Página 72, beleza? Vou corrigir alguns exercícios aqui. Primeira questão número 2 fala que uma pessoa investiu R$3.000 e no primeiro, No primeiro mês ela perdeu 40%. Então ela perdeu 40% do R$3.000 e no segundo mês recuperou 30% do que perdeu. Na letra A perguntou com quantos reais ela ficou após esses 2 meses. Então a letra A aqui é muito simples. Primeiro você tem que descobrir quanto que ela perdeu. 40% de 3.000, pode ser feito por regrinha de 3, né? Vai dar R$1.200, perfeito? Então ela perdeu isso, depois ela recuperou 30% de 1.200, que dá 360, isso aqui foi o que ela recuperou. Então a pergunta dele é o que? Se eu tenho 3.000, perco 1.200, eu fico com 1.800, mais o 360 recuperado, a resposta 2.160. A pergunta da letra B foi a seguinte: qual foi o prejuízo percentual sobre o valor inicial? Então, o prejuízo é o seguinte: tem duas maneiras de você fazer isso e presta atenção. Se você usar o 2.160 através de uma regra de 3, tipo 3.000 está para 100, assim como 2.160 está para x, eu vou achar a resposta de cara? Não, eu não vou achar. Eu vou simplificar aqui, né? Vai dar 2.160 dividido por 30, vai cortar aqui o zero e vai dar aqui 72. 72% é a minha resposta? Não, tem que tomar muito cuidado com isso. 72%, opa, só um momento aqui, vou até colocar aqui, ó. 72% não é a resposta. Por quê? Se eu usei a regra de 3 com 2.160, 2.160 representa 72% do valor inicial. Então, houve uma redução, um prejuízo de 28%, que é a minha resposta. Esse é o prejuízo, beleza? Então, ficar muito esperto aí. Você pode até usar o 2.160. Ou como é que eu descubro de cara, sem ter que usar ou achar o 28 direto? Uso o prejuízo. Se eu tenho R$3.000 e eu tenho 2.160 na minha conta, eu tive um prejuízo de 840. Se você fizer a regra de 3, 3.000 está para 100, assim como 840 está para x, você acha o 28 de cá, né? Na questão 3, é um pouco mais elaborada, que não tem valores, né? A questão 3 falou o seguinte: em cima de um custo, em cima de um cardápio, já tem 10% de imposto, ok? No preço. E na hora que chegar a conta, já tem o 10% do garçom, que a gente conhece aqui como gorjeta, né? Que é o garçom. Então, o que acontece? O cara não quer saber quanto que ele normalmente pagaria. Qual o preço de custo, na verdade? Qual o preço de custo da mercadoria? Então, se ele tem, pensa comigo, o custo dele é R$100, ok? Esse é o custo. Está lá o custo. Aí ele falou que no exercício, que no cardápio já está aumentado 10%. Você aprendeu comigo que aumentar 10% é multiplicar por 1,1, que é 110%. Então, aumentou 10%, tem o preço do cardápio. Só que na hora que você faz o pedido e chega a conta, esse preço do cardápio aumenta 10% de novo, né? Porque aí é o preço com a gorjeta. E aí vai dar o valor P, ou seja, o custo 1,1 vezes 1,1 dá 1,21, é igual ao preço P da conta. Se o cara quer descobrir qual é o custo vai ser P dividido por 1,21. Beleza? Dividir aqui. Chama desconsiderar o aumento já feito, chamado também na matemática financeira de amortização. A gente vai ver isso depois. Galera, também na página 72, 4, 5 e 6. Opa, 4, 5, 6 e 7. Filé? Primeira questão 4 fala o seguinte, né? Na questão 4 fala que o tanque de combustível está cheio e 80% dele é gasolina, 20% dele é álcool. Não falou no exercício não, mas como não falou, né? E a gente já sabe, terceiro ano, a gente sabe muita coisa, a mistura é homogênea de gasolina e álcool. Então é o seguinte, qualquer coisa que eu perder aqui, ó, a perda vai ser misturada. E o exercício falou o seguinte, que houve uma perda, né, um consumo, se eu não me engano, de 50%. Então, após utilizar metade do tanque,
Quando eu corto metade, é metade só da gasolina? Não. É metade só do álcool? Não. É metade dos dois, está misturado. Então, só que na proporção, né? Vai perder muito mais gasolina. Então, o que acontece? Os 80% de gasolina cai pela metade, 40%. E os 20% do álcool cai pela metade, que é o quê? 10%. Então, ó, 10 com 40, tenho 50% do tanque agora. O que ele falou? Depois disso, eu vou o quê? Encher esse tanque somente com álcool. Então, eu vou pegar aqui, ó, e encher esse tanque só com álcool. Se eu já tenho 40% de gasolina e 10% de álcool, eu tenho 50%. Então, eu vou acrescentar mais 50% do tanque em álcool. Então, eu vou ter uma quantidade de álcool 60%, que é os 10 que já tinham mais da metade do tanque só com álcool, e vai sobrar de gasolina os 40% do consumo inicial. Então, matou o exercício. Na quinta questão, interessantíssima, a quinta questão também fala o seguinte, de uma gasolina adulterada. A gasolina fala o seguinte, dos 80 mil litros de gasolina adulterada não é pura, é uma gasolina composta de 30% de álcool e, consequentemente, 70% de gasolina. Essa gasolina, ela está com mais álcool que pode. Vai descartar ela? Vai queimar ela? Lógico que não. Qual que foi a tática? Vamos colocar gasolina pura, de forma que o percentual de álcool deixe de ser 30% e passe a ser o quê? 25%. Então, a quantidade de gasolina vai permanecer a mesma? Não, eu vou colocar a gasolina lá, 56 mil vai mudar, vai aumentar. Agora, o álcool vai aumentar? Não, o álcool vai continuar sendo o quê? A mesma coisa. Só que agora os 24 mil litros de álcool que já tem, eles vão deixar de ser 30% do total e passar a ser quanto? 25%. 25% de quanto? De um total que eu não sei, que será o 100%. Ou seja, o álcool que está lá, ele vai ser 25% do total 100%. Beleza? Porque para o Conselho Nacional de Petróleo, a gasolina tem que ter 25% de álcool. Então, na hora que você fizer a conta aqui, você vai ter aqui, ó, T vai ser, vai dar 96 mil litros de combustível. Pensa comigo. Se já tem 80 mil e vai para 96, eu tive que acrescentar 16 mil litros de gasolina pura. Beleza? Então, acrescentar 16 mil litros de gasolina pura para dar certo. Perceba? Eu usei o que não alterou. Perfeito? Se você quiser pegar essa mesma ideia, dar um pause no vídeo e tentar fazer a 7, eu aconselho que é a mesma ideia. Perfeito? Então vamos lá. Na questão 6, o exercício fala o seguinte. Um cara comprou uma televisão por um preço que eu não sei, colocou 40% a mais, para vender. Então, esse 1,4 aqui, ó, é o 40% de lucro, ok? Sobre o preço, beleza? Então, por isso que está ali aquele 1,4, 40% de lucro. Pensa comigo. Na hora que ele vendeu, né, que ele foi vender, ele apresentou esse preço para o cliente falou assim, ó, não, tá caro, eu quero um desconto de 10%. E eu mostrei para você no vídeo de porcentagem que quando você vai diminuir 10%, o que a gente faz? Multiplica por 10%? Lógico que não. Se eu tenho 100 e vou diminuir 10%, eu vou multiplicar por 0,9, que representa 90. Então eu vou pegar o preço de venda e multiplicar, qual que é o preço de venda? 1,4C, preço de venda, e multiplicar por 0,9, esse 0,9 por conta da redução de 10%. Na hora que eu multiplicar aqui, ó, eu vou ter 36, 1,26C, ok? E isso aqui já me dá a resposta. E esses 6.300 que você nem usou? Parceiro, se ele tivesse me pedido valores e etc., beleza. Mas o que ele pediu no enunciado da questão? Qual foi o percentual de lucro que ele teve? Pô, se ele comprou por R$6, ok? Ele comprou por R$6 e vendeu por R$1,26, ok? 1,26 representa um aumento de 26%, independentemente do valor pago, comprado, enfim. Beleza?
Questão 7, para quem pausou aqui e tentou fazer a mesma ideia, né? Só que lá que eu acrescentei, aqui eu perdi. O que acontece na questão 7? Eu tenho 1 kg de tomate. Nesse 1 kg de tomate, 800 gramas, que o exercício deixou claro que representa 80%, 800 gramas é água e 20%, que é o resto, né, 200 gramas, é a polpa. No processo de desidratação, tira quase toda a água do tomate, né? Ele fica um tomate desidratado que tira só água. A quantidade de polpa vai mudar? Não vai mudar. Então isso aqui, ó, do mesmo jeito que o álcool não mudou aqui, a polpa não vai mudar aqui. E o que ele falou? No tomate desidratado, a água que sobra, ela é 20% do tomate desidratado. Se a água é 20%, concorda que no novo tomate, no tomate desidratado, a polpa é 80%? Sim ou não? Se 20% é água, 80% é a polpa. E eu sei quanto de polpa. Se era 200 gramas, continua sendo 200 gramas. Então eu vou ter 200 está para 80, assim como o que ele pediu, a massa total, X está para 100%. Então, 200 gramas de polpa representa 80% do tomate desidratado. Na hora que eu multiplicar aqui, ó, vou cortar zerinhos, né? Eu vou ter que X é igual 2.000 dividido por 8. Vai dar quanto isso, hein? Então aqui, ó, eu fiz 2.000 dividido por 8, deu 250 gramas. Continuidade aqui na página 72, 8, 9 e 10. Perfeito? Daqui a pouco eu finalizo com 11 e 12 e a gente mata esse exercício que tá de boa, né? Eu vou passar mais para vocês depois. Vamos lá. Primeira coisa, um exercício super atual, né? Contextualizado e parece bem complicado, mas não é não. Ele te dá uma aulinha de geografia política aí, a princípio, né? Financeira também, que é o seguinte, ele fala que a renda per capita de um país é o quê? É o PIB dividido pela porcentagem da população economicamente ativa. Filé? Então, aí, o que ele fala? Ele vira para você e fala o seguinte, ó, se a renda per capita aumentar 36%, ou seja, se aqui eu tenho, normalmente, P sobre, sei lá, porcentagem, vou colocar T, ok? Então, PIB porcentagem, perfeito? Então, aqui, Tzinho de porcentagem, beleza? Então, é o seguinte, a renda normal per capita é P sobre T. O que ele falou? Né, nós tivemos alteração. Quais foram as alterações? Primeira alteração, aumentou 36%. Então, a renda vai ser o quê? 1,36 da normal, ok? Então, antes era R, eu aumentei 36%. Lembra? Aumentar tem que ser acima de 100, 136. A renda, o PIB aumentou 56,4. Aumentou acima de 100. Então, 156,4 do PIB. E dividido pela porcentagem. Aqui eu vou falar T1, aqui eu vou falar T2, que é outra porcentagem. Perfeito? Para eu achar esse T2, o que eu vou jogar? Jogo para cá. T2 é igual a 1,P dividido por 1,36R. Ok? Onde P sobre R é o T1. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Aqui T2, que é a porcentagem nova. Quando eu divido 1,564 por 1,36, vai dar 1,15. T2, ó, T1, perdão. Então, aqui que eu tenho que a porcentagem da população economicamente ativa aumentou 15% em relação a essa. Para quem não entendeu aqui, ó, de onde eu tirei esse T1, pensa comigo. Se eu troco T1 com R, não fica P sobre R? Então, P sobre R é a porcentagem economicamente ativa antiga. Então, o que eu tenho aqui escrito? Porcentagem economicamente ativa 2, que é a nova, é 15% a mais do que a antiga. Perfeito? Na questão 9, fala o seguinte. Maria comprou 2 bicicletas no valor de 670.
vendeu uma das bicicletas com um lucro de 10% e a outra com um prejuízo de 5% no total. No total ela ganhou R$7. Quais foram os preços de compra? Então é o seguinte, eu não tenho os dois preços. Então, uma dica não só para essa matéria, mas para outras, principalmente questões interdisciplinares, que é o caso, eu tenho, além de porcentagem, eu tenho sistema de equações. Como é que eu sei isso? Você já fez a questão? Não, parceiro. 2 letras. Se eu tenho 2 variáveis, eu preciso de 2 equações. A primeira foi fácil. A soma das duas, 670. Então isso aqui ó, é o valor de A da bicicleta A e o valor da bicicleta B, somados em 70. Aí o que aconteceu? Eu tenho 2 hipóteses. Posso trabalhar com a venda final, né? Por exemplo, a bicicleta A ela teve um lucro de 10%. Então se aumentou 10% no preço de venda, 1,1A. Concorda? Aumentou. O B ela teve um prejuízo de 5%. Entende? Prejuízo de 5%? Se isso é 100, um prejuízo de 5 cai para 95. Se isso é 100, um lucro de 10 vai para 110. E isso deu R$677. Por que 677? Porque se ela compra por 670 e vende e tem um lucro de R$7, ela vendeu por 677. Deu para entender? Isso é uma maneira de montar o sistema. Uma outra maneira de montar esse sistema pode ser o seguinte: continuamos na ideia do A mais B igual a 670 e vamos só em lucro e prejuízo. Qual foi o lucro em A? 10% de A. Sim? 10%. O prejuízo eu vou representar por menos, porque ela perdeu. Beleza? Ela perdeu quanto? Ela perdeu 5% em B. Entende a representação decimal de 5%? Então, o que ela ganhou menos o que ela perdeu deu R$7. Qualquer um desses dois sistemas, na hora que você for resolver, vai dar a mesma resposta. Qual que é melhor? Parceiro, eu gosto de mexer com um negócio menor. Mas quem quiser fazer esse, eu não vou resolver, a resposta está aí. Outra coisa, tá vendo aqui no sistema Kits, A e B, 670, e aqui já bem decimal, né? Então aqui, ó, mesma coisa, eu multiplicaria aqui por 100. Uma dica. Na hora que você multiplica isso aqui tudo por 100, por que 100? Você elimina o decimal aqui, fica 5B. Você elimina o decimal aqui, fica 10A. 5B e 10A é muito mais fácil, aqui vai para 700. Filé? Mas é uma dica, você vai fazer isso depois, que é só resolver o sistema. Naquela questão 10 é um pouco mais elaborado, né? Vou até dar uma atenção especial para essa 10. Por quê? A 10 fala o seguinte: após fazer uma promoção em um clube, o número de homens, né, passou de 60 para 84. Só que o exercício fala que mesmo aumentando o número de homens, o percentual de homens diminuiu. Aí o aluno fala assim: como é que eu aumento o número de homens e o percentual do número de homens diminui? Pausa para pensar. Porque aumentou o número de mulheres mais do que o de homens, né? Então, se eu só coloco homens participando, óbvio que o percentual de homens vai aumentar. Mas se eu coloco muito mais mulheres, o percentual de homens faz o que aconteceu aqui, diminui, beleza? Então, ele perguntou no exercício, qual foi o aumento percentual das mulheres? Então, vamos pensar. Para eu saber o aumento percentual de qualquer coisa, eu preciso do valor anterior, o valor aumentado, para eu fazer uma regrinha de 3 entre as duas. Então, primeira coisa, antes, que é essa situação aqui, ó, antes, perfeito? Se 30% corresponde a 60%, as mulheres concordam comigo que são 70%? Se 30% são homens, 70% mulheres. Não tem cachorro no clube, não tem bicho. Então, 30% está para 60%, assim como 70% está para X. Aqui eu vou ter 140 mulheres. Ou seja, existiam 140 mulheres nesse clube. Perfeito? Com essa ideia agora, após a promoção, né? Agora, o que eu tenho? 24% representa 84%. 24% são homens. Qual é o percentual de mulheres? Se aqui 30 era homem, o que faltava era... 30 era homem, o que faltava era mulher.
24 são homens, 76% são mulheres. Isso vai dar o quê? Um valor Y. Esse valor Y vai ser o que aconteceu aqui, ó. 24 está para 84, assim como 76 está para Y, 266, ou seja, eram 140 mulheres, agora são 116. Então, qual foi o aumento? O aumento, né, foi de 126 mulheres. Ok? Então, para descobrir aumento de 126 mulheres, para eu descobrir o aumento, eu vou do menor para o maior. Então, 140 é 100%, 126 é X, esse X representa 90%. Então, o que eu fiz nela? Questão 10, descobri quantos são os homens, quantos eram as mulheres antes, quantos são as mulheres agora. Fiz o percentual em relação ao valor antigo. Hugo, por que você não faz em relação ao 266? Por que no 266 não é o seu 100%? Porque se o exercício pede qual percentual de aumento, eu vou do menor para o maior. Se ele pede qual percentual de redução, de desconto, algo para baixo, eu vou do maior para o menor. Perfeito? 11, cara do Enem. Nossa Senhora, tamanho do texto da questão 11. Testamento. O texto da questão 11 fala do desmatamento, dá valores, etc. Mas o que nós precisamos saber é o seguinte: nós temos aí até uma associação 1,5%, ou seja, depois que você leu o texto, você vê que foi muito desmatado a mata, se eu não me engano está falando do cerrado, perdão. O cerrado foi muito desmatado, 57% do cerrado foi desmatado, já foi. Então, o que sobrou hoje? Restou quanto? Restaram o quê? 43% do cerrado. Se desmatou 57%, sobrou 43%. Perfeito? O exercício falou que a média anual foi de 1,5% hectare ao ano, 1,5% ao ano de desmatamento. Né? Muito fácil. 1,5% foi uma média. Se em 10 anos continuar nesse mesmo ritmo, quanto que vai ser desmatado? Não precisa nem fazer uma conta, regrinha de 3. Se 1,5% é a cada ano, 10 anos vão ser o quê? 15% desmatado. Então, depois disso tudo eu já tenho 43, vou desmatar mais 15, eu vou ter 28% desmatado. Perfeito? Filé demais. Questão 12. Questão 12, ele fragmentou, ele dividiu o preço de venda de um produto em 3 coisas: custo, impostos e o lucro. O custo desse produto, ele é o que? 60% do preço de venda. O imposto é 30% do preço de venda. E o lucro é 10% do preço de venda, representado por decimal. O que aconteceu? Aumentou 10% do custo. E você viu comigo que quando aumenta, você multiplica por 1,1. Aumentei. O imposto diminuiu 20%. Se eu diminuo 20%, o que acontece? Eu multiplico por 0,8. Por que 0,8? Se eu diminuo 20%, na verdade eu estou querendo 80%. Então, diminuí 20%. E o lucro foi reduzido pela metade, 50%. Na hora que eu fizer isso aqui, 1,1 vezes isso vai dar 0,66. 0,8 vezes 0,3, 0,24. E 10 aqui vai ficar 0,05%. Beleza? Na hora que eu somar isso tudo, teria que dar o preço final. Esse preço final, o exercício já adiantou no enunciado que vai ser uma redução. Vou ver de quanto. Na hora que eu somar aqui, 66 com 24 vai dar 90. 90 com 5, 95% do preço de venda antigo. Ou seja, se depois de tudo isso que toda essa alteração, o preço de 100% passou a ser 95%, eu tive uma redução de 5% no preço. Beleza?